Gente, primeiramente, queria agradecer a toda a equipe aí da jornada, né, por estar podendo estar nessa oportunidade aqui com vocês. Parabenizar a todos vocês por esse evento brilhante, né, eu tenho escutado muito elogios de todo o evento, né, a gente sabe da competência de todos os colegas que tiveram também, é indiscutível, não tem como não dar certo tudo isso, né, mas o engajamento de vocês foi muito importante para que tudo isso acontecesse. Então, eu me chamo Daniele, a colega já apresentou o que eu faço. Trabalho dentro de uma área que eu sou apaixonada, sou suspeita para falar, né? E faço algo que eu gosto muito, e estou com muita saudade, que é a docência. Então, hoje eu estou aqui para matar um pouquinho da saudade também, que está perto de vocês. A gente sente falta de estar compartilhando o dia a dia, não ensinando, porque eu acho que o professor mais aprende do que ensina, né? E eu acho que é isso que motiva a gente de estar perto de vocês, é esse diálogo, é essa troca. Porque estar com vocês estimula que aquela pergunta que a gente fez hoje, ou que vocês fizeram hoje, tenha uma resposta amanhã. Então, assim, isso é fundamental para estimular um professor a estar perto do aluno. E a motivação que eu tenho diariamente dentro da docência é essa. A saudade de ter vocês perto é muito grande, tá? Em momentos de pandemia, isso aproxima muito a gente, tá? Então, assim, eu, em especial, eu vivo um momento muito delicado de saúde. Eu estou há 2 meses em tratamento de saúde e eu ainda estou afastada de alguns serviços. Então, eu vou pedir a compreensão de vocês. Por que eu estou explicando isso? Porque em alguns momentos da apresentação, vocês vão ver, sim, eu dando uma olhadinha aqui num papel. Por quê? Meu raciocínio ainda não está muito legal. E como eu não voltei ainda a trabalhar, eu ainda estou em tratamento de alguns adoecimentos aí, meu raciocínio não está muito legal. Mas, assim, eu preparei com muito carinho isso daqui e eu acho que vai dar certo. Ao final, a gente vai conversar. O que não tiver ficado muito bem esclarecido, eu vou tentar esclarecer ao final. Se tiver ficado alguma dúvida, se vocês tiverem alguma dúvida que a gente não tiver discutido aqui, a gente vai discutir ao final. E o que, porventura, eu não souber, eu vou estudar e depois a gente conversa. Tá bom? Vamos lá começar. Gente, quando a gente fala da dislipidemia, então, a gente está falando de um distúrbio no metabolismo de proteínas. A gente está falando, então, de um distúrbio que tem uma elevação na concentração de lipídios. Ponto. Agora, existem vários lipídios, e é isso que a gente vai discutir um pouquinho lá na frente. Quando a gente está falando de dislipidemia, é interessante a gente observar que a gente está falando de uma grande epidemia também. Sabe que epidemia é essa? Epidemia da obesidade. Só que essa epidemia, ninguém presta atenção nela, ninguém dá muito valor nela. E é uma epidemia muito preocupante para a gente. Porque essa pequena criança vai ser um adulto doente. Um adulto que não vai chegar à expectativa de vida da maioria dos adultos que a gente tem hoje, que a gente imagina que vai ter 80 e poucos anos. Então, é preocupante. A gente tem que estar atento, sim, para essas crianças. 2,9% a 33% de pessoas no mundo têm colesterol alto. 28 a 40% das crianças e adolescentes no Brasil têm dislipidemia. Então, vejam o quanto esse número é alto. E a gente não vai observando que isso acontece. Então, o aumento de peso nas crianças é um dos primeiros fatores que chama a atenção para a gente para a obesidade. Então, o aumento de peso, ele já chama a atenção para a gente para o aumento de quê? Do colesterol. Então, na criança, é o primeiro sinal que a gente vai estar atento. Então, aumentou o peso, aumentou o colesterol, isso é um preditor de quê? É um preditor de colesterol alto no futuro também. E é um preditor de quê? Do desenvolvimento de doenças cardiovasculares no futuro. Então, essa criança, ela tem uma predisposição a ter hipertensão, obesidade, diabetes, entre outros, lógico, mas esses são os principais. E esses fatores de risco me fazem a pensar em quê? Em aterosclerose. Eu sei que a aterosclerose, ela pode acontecer até em recém-nascidos. Há várias literaturas que comprovam isso, conforme a gente vai vendo pelos estudos familiares,
de problemas lipídicos, de alterações lipídicas familiares. A gente vai ver isso lá na frente também. Mas a gente vai ver que a grande maioria dos processos no decorrer da vida são hábitos. Outro ponto a gente ia tratar, quando a gente vem nesse primeiro tópico. Síndrome metabólica. A síndrome metabólica, ela não é muito bem estabelecida ainda na criança, para a gente determinar e diagnosticar ela, mas a gente tem alguns tópicos e sinais a observar na criança isoladas também, que a gente sempre vai estar atento para ela, que é a obesidade visceral, a dislipidemia heterogênica, a hipertensão e a resistência à insulina, certo? Um tópico muito importante e que a gente tem que estar atento na criança, chama hipercolesterolemia familiar. Não sei se isso é familiar para vocês, mas a cada minuto no mundo nasce uma criança com essa doença. Mas eu nunca ouvi falar nisso. Pois reconheça, porque 5 a 10% das pessoas morrem dessa doença antes de chegar aos 50 anos de vida. Lá na frente a gente vai conversar sobre ela. Eu queria que vocês gravassem essa imagem, para que vocês entendessem lá na frente alguns tópicos que a gente vai tratar. Quando eu vou lidar com o tratamento e com a dislipidemia de maneira geral, eu preciso pensar numa engrenagem. E lembrem, a engrenagem ela não funciona se uma pecinha estiver faltando. Se não tiver o óleo ali para trabalhar essa engrenagem. Então, eu preciso, nessa engrenagem de prevenção. Então, gravem que essa engrenagem é de prevenção. Nessa de prevenção de doenças, eu preciso ter uma boa reeducação alimentar e ter mudanças de hábitos de vida. Vejam, eu não estou falando de dieta, eu não estou falando de restrição alimentar. Eu estou falando que eu preciso que a criança aprenda a comer coisas boas. E daí, faça mudança de hábitos de vida. Fazendo isso, a gente previne aquelas doençazinhas ali atrás que a gente viu. Pensa bem, eu digo que pediatra tem liberdade lúdica para fazer as coisas, porque ninguém vai dizer que a gente é doido, vai dizer só assim, ele é pediatra, deixa ele usar isso daí. Então, deixa eu usar isso daqui. Pensa bem, eu tenho uma criança que chegou desestruturada psicologicamente e come mal e que não faz nenhum tipo de atividade física. Isso vai rodar? Não vai. Lá na frente a gente vai ver. Então, grava isso aqui. Aí pensa comigo. A gente tem na infância, logo quando o bebê nasce, a primeira coisa que a gente bate no martelo e fica ali com a família. Aleitamento materno, aleitamento materno, aleitamento materno. A gente fica chato, né? De tanto falar de aleitamento materno, da importância do aleitamento materno. Até quanto tempo aleitamento materno exclusivo, sem água, sem chazinho, sem nada, 6 meses de vida. Nossa, belezinha, a mãe conseguiu fazer até os 6 meses de vida. A mãe, suou, mas conseguiu. Aí a gente vai para introdução alimentar. Frutinha, papinha, tudo bem progressivo, bonitinho, difícil, suado, mas a mãe conseguiu fazer. Joia. A gente vai partindo, à medida que a criança vai crescendo, ela vai adquirindo novos hábitos alimentares. Aquela comidinha que era dada na boquinha, ela vai criando independência e vai comendo sozinha. Aí existem várias técnicas. A técnica do BLW, a técnica tradicional, a gente pode usar uma técnica mista, e aí vai. E aí é uma delícia, né? Porque a gente dá independência para a criança, ela vai se alimentando sozinha, com a mão, e aquela sujeira, e a gente acaba que nem liga de limpar, porque o importante é a criança aprender a comer, e comer comida saudável da maneira saudável. Então, meu filho não pode comer fora da mesa, tem que comer no horário, tem que comer bonitinho, e é uma maravilha quando a gente consegue fazer isso. E o legal é que a gente se empenha em fazer isso na grande maioria das vezes. Quando é o primeiro filho, então, é lindo de ver. Então, assim, é muito bacana a gente ver isso. Aí, começam a aparecer algumas coisas na dieta da criança. Com
que fase começam a aparecer essas outras coisas diferentes na dieta da criança? Não sei te responder, porque cada casa tem uma realidade, né? Então, a gente precisa começar a pensar em que fase a gente está começando a pecar com elas. Aonde a gente está deixando entrar certos alimentos que estão bagunçando os hábitos alimentares dos nossos filhos, dos nossos sobrinhos. Você que é tio, você que é tia, você não está bagunçando lá a vida do seu sobrinho, não? Sua irmã, seu irmão, né, seu amigo lá, tendo um maior trabalho durante a semana todinha para arrumar a vida alimentar do seu sobrinho, você chega lá. Não estou dizendo de restrições e nem ser agressivo com nada alimentar. Mas se a gente está fazendo algo tão bonitinho, ou se a criança não está pedindo, ou não está tendo resistência em fazer aquilo ali, para quê? Então, em que ponto a gente está errando? Porque, gente, venhamos e convenhamos, quem não gosta disso? Por favor. E aí onde vem a situação? Nada de extremismo, pelo amor de Deus. Isso aqui eu não estou colocando para julgar ninguém, nem dizer que deve, não deve, nada disso. Só que isso não pode fazer parte da nossa dieta. Isso aqui não pode estar no nosso dia a dia. Um final de semana, um dia ou outro, joia, ninguém é de ferro. Mas isso é sua realidade? Essa é a realidade das nossas crianças? Como é que está sendo a alimentação delas? Uma coisa que a gente precisa observar é o que tem acontecido. Nossas crianças estão com mente e corpos preguiçosos. Não sei se vocês conhecem uma propaganda, não vou falar o nome da empresa, porque eu não recebo nada para isso, que brinca que a criança vai acabar virando um sofá, de tanto que ela fica sentada no sofá. A criança, ela é mal alfabetizada, mas ela sabe mexer no controle remoto melhor que o pai. A criança, ela não sabe ler o alfabeto, não sabe ler os números, mas ela mexe no aparelho do videogame melhor que qualquer um. Então, assim, são algumas coisas que não dá muito para explicar. Uma coisa interessante para a gente observar também. Quem é que tem sentado à mesa para fazer refeição? As crianças têm sentado à mesa para fazer refeição? Elas têm entendido o que elas têm comido? Elas não têm entendido o que elas têm comido. E aí? Isso é preocupante, gente. E na hora da refeição, elas têm acompanhamento? Ninguém senta para comer com elas. Elas não têm ajuda. Então, uma das coisas que é importante a gente observar, a gente está deixando eles por conta. Eles se criarem, vamos dizer assim. Então, a gente tem que ficar muito atento ao que está acontecendo com eles. E nesse contexto, o que a gente tem que observar? Colesterol e triglicerídeo. Eles são os principais lipídios plasmáticos. E nesse contexto, eles são responsáveis também pelo transporte de energia dos alimentos e da reserva no organismo, ali nas células corporais. Vamos entender um pouquinho melhor isso? Quando a gente observa aqui, a gente vê que o colesterol ele é um componente das membranas celulares e ele participa da síntese dos hormônios esteroidais, da vitamina D e dos ácidos biliares. O metabolismo endógeno dos lipídios, envolve o LDL, que é o principal carreador do colesterol plasmático em jejum. Ele fornece colesterol para o fígado e células periféricas, e o HDL capta o excesso do colesterol e triglicerídeo, liberando as células ali, transportando ele para o fígado e também de volta para o VLDL. Aqui a gente vê uma imagem já ali na célula endotelial. O que vai acontecer? Esse LDL que vai entrando, o excesso dele vai se depositar onde? Nas paredes. Se depositando nas paredes, vai danificar. E essa danificação da parede vai gerando placas nas artérias.
Um exemplo disso que a gente pode observar aqui, que é bloqueio da artéria coronariana no coração, como também na artéria carótida comum. Então, vejam como isso é sério, é grave. É importante a gente observar isso. É importante a gente estar atento para o que está acontecendo. Lembrem, quando eu tenho uma criança desenvolvendo dislipidemia, não é igual eu ter um adulto desenvolvendo dislipidemia. A maleabilidade que eu tenho no tratamento de uma criança com dislipidemia é totalmente diferente. A criança é moldável. Totalmente moldável. O adulto não. Por quê? Porque o adulto, ele já vem com vários comprometimentos, com várias alterações já estabelecidas. A criança não. A gente consegue reverter praticamente tudo. E aí a gente consegue levar ele para uma vida adulta sem comprometimento. Mas tudo vai depender desse molde aqui. Então, vamos lá para os valores plasmáticos dos lipídios. Quando a gente olha essa tabelinha aqui, o que a gente tem nela? Valores de colesterol, valores de LDL, de total LDL, HDL, triglicerídeo, né? São diferentes valores de adulto e valores de criança, gente. Então, muitas vezes, você vai receber no consultório, lá no estágio, onde você está, resultado de exame dessa criança. E quando vem o resultado lá do laboratório, nem sempre vem a referência de criança. Desculpa, então é importante a gente estar atento a esses valores de referência para a gente não comer bola, certo? Então a gente vai ficar atento a isso aqui, porque na criança os fatores são diferentes para a gente observar. É o fator genético, são fatores metabólicos, são fatores ambientais, alimentares, entre outros. Essa triagem, ela é necessária ser feita em todas as fases da vida? Não. Vejam, a gente não tria menores de 2 anos. Só se houver fator de risco. A triagem, então, ela vai acontecer quando, mandatoriamente, quando houver fator de risco. Não havendo fator de risco, a gente vai triar só entre 9 a 11 anos e entre 17 a 21 anos. Exceto isso, a gente só vai triar as crianças com fatores de risco, certo? A triagem, ela mudou muito algumas coisas, porque, assim, começou a desenvolver mais diabetes tipo 2 em crianças que não tinham, começou a aumentar o índice de obesidade, que era muito menor antigamente, e aí essa triagem para síndrome metabólica começou a aumentar. E aí, essa triagem foi expandida, tá? Não havia nem essa triagem nessa idade toda. Uma coisa importante a gente observar também, que essa triagem precisou ser ampliada, porque se a gente vai observar os fatores de risco familiares, uma das coisas que a gente tem muita subnotificação. A grande maioria dessas famílias nem sabem que tem algum problema, algum comprometimento. Então, essa subnotificação fez que fosse ampliado também a triagem para dislipidemia, tá certo? Quando a gente vem observar as principais causas de dislipidemias primárias, quando eu penso em dislipidemia primária, eu penso em defeito genético. Quando eu penso em defeito genético, hereditário, nos problemas lipídicos, eu posso pensar em hipercolesterolemia, em hipertrigliceridemia e hipolipidemia, certo? É o principal que a gente tem? Não. As causas principais que a gente tem são as causas secundárias, causadas pelo estilo de vida, causadas por doenças crônicas e causadas por medicamentos. E vejam que são medicamentos geralmente usados a longo prazo, corticoides, os tiazídicos, os beta-bloqueadores, tá? Então, a grande maioria dessas crianças, quando a gente recebe em uso de medicamento, ou a gente vai observar algum caso de dislipidemia,
É por aí. O diagnóstico é bem por dislipidemia secundária por conta de hábitos de vida. Veja como é mais fácil de diagnosticar. Veja como é mais fácil da gente achar o ponto e tratar. Diferente do adulto, que você roda, mexe aqui, erra aqui, mexe aqui, né? Tem um trabalhão. Criança acaba sendo mais fácil da gente tratar isso. Dentro das alterações lipídicas, a gente, nas principais causas de dislipidemias primárias, vocês vão ver que cada ponto tem uma alteração diferente. Nas endócrinos metabólicas, você tem um aumento diferente para o LDL, para o triglicerídeo, para o HDL. Em cada doença você tem uma alteração diferente. E aí nessa tabelinha você tem bem descrito. Nas endócrinos metabólicas, o hipotiroidismo, ele faz um aumento de LDL. Então, a gente tem que observar para cada doença qual a alteração lipídica proporcional para a doença. E aí a gente vem para a causa principal, que foi aquela que a gente falou lá atrás. O que essa doença é? Ela é um distúrbio autossômico dominante. Então a gente acha, ou talvez pense que é uma doença pouco conhecida, e não é. A gente talvez não fale muito dela. No meio da pediatria a gente ouve bastante, mas vejam como ela é predominante no nosso meio. O problema grande é uma doença silenciosa, talvez por isso a gente fale pouco dela, mas que faz um aumento de LDL muito grande. E aí o que acontece? Uma morte dos adultos jovens. E esse é o grande problema. E aí onde a gente tem que estar atento para essa doença. A gente tem que sempre ficar atento para os históricos de hipercolesterolemia familiar. Quando uma criança chega no seu consultório, uma mãe, uma tia, um avô, um pai, chega falando para você desse histórico familiar. Fique atento para isso daí, porque o risco de um adulto jovem morrer por isso é muito grande, tá? Então, a gente vai ficar bem atento para isso. Os eventos cardiovasculares são importantes na doença, né? 20% das meninas e 50% dos meninos, eles terão algum evento coronariano antes dos 50 anos. Então, vejam como isso é importante para a gente avaliar. Essa doença, ela acontece devido a uma mutação no LDL. Então, a gente vai acabar tendo muito problema na absorção do organismo na hora do HDL captar esse colesterol, né? Quando a gente vai fazer o diagnóstico fenotípico da hipercolesterolemia, ele deve ser suspeitado na presença da história familiar. Então, vejam, quando eu tenho a suspeita, aí a gente vai partir para diagnóstico laboratorial. E aí quando a gente tem um LDL maior que 190, em 2 ocasiões após 3 meses de dieta, a gente tem um LDL maior que 160 associado à história de doença coronariana precoce, em menores de 55 anos em homens e 60 anos, menores de 60 anos em mulheres e familiares de primeiro grau, LDL maior que 130, com um dos pais tendo diagnóstico genético, e LDL maior que 160 em um dos genitores. Lembrem que aí é onde tem um detalhe importante. Não é comum, mas é importante a gente saber. Há necessidade de ser pedido teste genético quando existe detecção de mutação genética em um dos pais, ou quando há morte de um dos genitores por doença arterial precoce, doença arterial coronariana precoce, tá? Continuando, o que a gente precisa fazer? Investigação dessa dislipidemia. Vamos investigar o que está acontecendo, vamos antecipar as alterações cardiovasculares dessa criança, vamos pensar em causas dessa dislipidemia, em diabetes, em causas de obesidade, vamos pensar se esse adolescente não é um adolescente que já está entrando no tabagismo, no etilismo, vamos aprofundar essa investigação. Vamos deixar de ser médicos de papel e de caneta e vamos ser mais médicos de ouvir, de conversar com o paciente. É isso que a gente está precisando mais de fazer. Então, o objetivo dessa avaliação aqui para a gente é investigar
Vamos investigar mesmo informação, vamos criar subsídios para ter classificação etiológica dessa doença da criança. Vamos fazer, avaliar risco cardíaco para ela. E dentro disso eu tenho que fazer a estratificação. Então, como eu vou pensar em avaliar essa criança? Divido. Como eu vou avaliar ela? Não, primeiro eu vou fazer minha anamnese, depois eu vou fazer meu exame físico, depois eu vou fazer a minha avaliação laboratorial. Por que eu estou falando assim? Porque às vezes eu tenho gente lá dos primeiros períodos, né, que não entende qual é a sequência do atendimento. Eu sei que para quem está lá na frente isso parece bobeira, mas vamos pensar também em quem está lá atrás, quem está nos primeiros períodos. Então, quando eu tenho uma anamnese, o que eu preciso pensar? Na história clínica. Então, na história clínica, eu preciso saber a idade, o sexo desse paciente, as medicações que ele usa, que podem ser causadoras, lembram lá das causas secundárias? A história da dislipidemia dessa criança, dela e dos familiares, que pode falar muito para a gente. Se ela tem alguma doença de base, digamos, essa criança é diabetes tipo 1, né, que pode estar fazendo uma dislipidemia também. Então, uma doença autoimune, que vai me trazer um problema muito mais sério. Como é a nutrição dessa criança? Ah, doutora, ela come super bem. Come, mãe. Tá, mas o que ela come no café? Não, ela come 3 pães. Ela come quase um pacote todo de bolacha, doutora. Ele toma um pacote daquele de que suco sozinho, doutora. Então, assim, o que é para a família uma boa alimentação é um perfil totalmente diferente do que você entende de uma boa alimentação. Então, o diálogo e o entendimento nem sempre é o mesmo. Para vocês verem a importância do conhecimento. Então, é importante a gente estar fazendo esse diálogo. Hábito de vida. Essa criança, ela tem alguma atividade física? Ela faz alguma atividade física? Faz, doutora. Ela pega a bicicletinha dela ali, ela vai todo dia ali, compra um pão para mim e volta. Então, assim, a gente precisa observar o que está acontecendo. Então, assim, a criança tem que ter rotina. Então, qual a rotina dessa criança alimentar? Qual a rotina de esporte, de atividade física que ela tem? Ah, mas a gente está vivendo uma pandemia. Gente, eu sei. Eu sei que agora está sendo tudo difícil, o momento não está fácil, mas vai acabar. Então, agora a gente vai tentar adaptar tudo. E quando passar, a gente vai tentar viver o novo normal. E aí a gente vai pensar em exames laboratoriais. A gente vai ver um pouquinho lá na frente também de alguns aspectos sobre isso, tá? A gente vai pedir o perfil lipídico, observar algumas outras coisas também de exames e pensar sobre medicação para o tratamento. Mas sempre vai ter medicação? E aí, naquele segundo tópicozinho que a gente tinha visto, eu volto para o exame físico. O que eu vou avaliar no exame físico? Eu venho para dados vitais antropométricos dessa criança, eu vou avaliar sinais sugestivos de depósito de lipídios, e aí eu posso encontrar um arco corneal, eu posso encontrar xantomas, só que lembre que xantomas não aparecem de um dia para o outro. Os xantomas são sinais já crônicos de aparecimento de lesão, né? Outra coisa que eu posso observar como sinal clínico é hepatoesplenomegalia, sinal de pancreatite, marcador de doença endócrina. Então, tem várias coisas que a gente pode observar e ficar atenta aí para essa criança. Perfil lipídico. E aí que mora uma coisa que eu queria falar para vocês, que não sei se só eu penso essas coisas, gente. Mas, quando vocês vão fazer exame, vocês ficam naquela, tem que fazer jejum ou não tem? Eu posso fazer isso ou não posso fazer aquilo? Eu posso comer isso ou não posso comer isso? Eu posso estar fazendo isso ou não posso? Vocês têm essas dúvidas também? Porque eu sempre tenho. E o engraçado é que ninguém avisa a gente o que a gente tem que fazer quando vai coletar. Então, é importante a gente saber disso para a gente orientar o nosso paciente também. Então, o perfil lipídico, ele não precisa de jejum. Agora, ele tem alguns detalhezinhos que são importantes a gente saber para orientar o paciente. E para a gente também, quando for fazer, né? Então,
Quando a gente for coletar, evitar a estase venosa prolongada durante a coleta, porque ele pode aumentar o valor dos lipídios, tá? Evitar estar tomando medicamento que faça interferência com o perfil lipídico, manter a dieta habitual e evitar variação recente de peso, não realizar atividade física vigorosa 24 horas antes do exame, que pode alterar, não consumir álcool nas 72 horas antecedentes. E uma que eu nunca tinha parado para pensar, gente, não sei se é bobeira minha, mas enfim, dá um intervalo de pelo menos 8 semanas entre o procedimento cirúrgico e a retirada de sangue para ver perfil lipídico. Coisas que a vida vão te ensinar, né? Mas enfim. Então aqui são coisas que a gente precisa ler para entender mesmo, tá? Não tem como gravar. A gente vai ter que estar sempre lendo para a gente relembrar. Quais são os fatos que a gente vai considerar para tratamento? Uma história familiar positiva para infarto do miocárdio, uma angina, morte súbita em pais, avós, tios, fator de risco alto, que é o que a gente vai considerar fator de risco alto? Hipertensão com tratamento, um IMC no percentil maior que 97 e tabagismo. Fator de risco moderado, o que eu vou considerar isso? Uma hipertensão sem tratamento, o IMC entre 95% e 97% e uma HDL menor que 40%. Outras coisas que a gente pode considerar para tratamento, um alto risco para hipercolesterolemia familiar homozigótica, a diabetes mellitus, a doença renal crônica, a doença renal em estágio final, pós-transplante renal cardíaco, a doença de Kawasaki com aneurisma, e um risco moderado também para hipercolesterolemia familiar heterozigótica, doença de Kawasaki com aneurisma coronariano regredido e a doença inflamatória crônica. Então, esses são fatores, assim, que a gente vai ficar bem atento para iniciar tratamento mesmo, certo? Lembra da nossa engrenagem? A gente vai voltar para ela agora, tá? O que eu vou observar aqui? Não foi por acaso que eu coloquei na engrenagem laranja e na engrenagem verde letras maiores. Por quê? Porque elas são as prioridades no nosso tratamento. E vejam que aqui a palavra mudou. Eu não estou falando aqui mais só em hábitos alimentares, né, em reeducação alimentar. Eu estou falando em dieta mesmo. A gente tem que fazer restrição alimentar mesmo. Aqui a gente vai ter que ter uma modificação de estilo de vida drástica. Senão a gente não consegue que essa máquina rode. Sempre vai ter que ter medicamento? Nem sempre. E na grande maioria das vezes a gente não vai precisar desse medicamento. Mas eu preciso que essa máquina rode. Por quê? A grande maioria das dislipidemias na criança são por causas do quê? Secundárias. Então, eu preciso tratar essas causas secundárias, e elas são decorrentes de maus hábitos, na grande maioria. Então, eu tratando esses maus hábitos, essa engrenagem flui. Então, aquela criança que estava toda lá, ó, esbagaçadinha, que a gente diz, se eu faço uma dietinha certinha, se eu faço um estilo de vida certinho para ela, aquela engrenagem de medicamento ali, ela anda por si só. Ela nem precisa andar. Porque a criança, lembra do molde? Ela é moldável. Ela fica bonitinha depois de você fazer a dieta e a modificação do estilo de vida. E aquelas 3 massinhas, toda esbagaçadinha que a gente tinha pego no início, fica redondinho. Redondinho ficou não, mas vai ficar. Ela pode ficar redondinha se você fizer um tratamento direitinho. Mas isso depende de quem? Você pai, você mãe, foco e determinação. E aí onde mora um grande perigo. Por quê? É a criança que precisa fazer escolhas? Em parte sim, mas ela precisa de ajuda. Adianta a gente estar fazendo restrição alimentar, adianta a gente estar fazendo um monte de coisa,
para ela, não pode isso, não pode aquilo, não pode não sei o quê. Aí você lá, sentado com ela numa mesa, comendo um prato de batata frita, um doce, um refrigerante, e ela lá na salada, chega a lágrima desce olhando seu prato. É maldade, gente. É muita maldade. Então, uma dica. Eu sei que não é fácil. Uma criança com dislipidemia, uma criança com obesidade, precisa entrar em dieta restritiva. Gente, família, ajuda. Não digo que vai fazer tão restritivo todo mundo, mas colabora, entra, engaja todo mundo, entra junto com ela, tá? Porque não é fácil essas escolhas. E outra, olha a importância do papel do profissional nutricionista aqui para ajudar a gente, tá? O pediatra é importante, fundamental, o endócrino é importante, fundamental. Mas quem fala melhor do que eu sobre nutrição? O nutricionista. Então, fundamental o papel do nutricionista aqui. E o desequilíbrio emocional dessa criança nesse momento, gente. Uma criança que tem coisa melhor do que comer, gente. Um dos prazeres da vida é comer. Desequilibra a gente é parar de comer. Então, essa criança, ela pode desequilibrar, sim, emocionalmente. Então, equilibrar ela emocionalmente é importante. É possível que a gente tenha que acionar a psicologia para isso. Outro fator que é fundamental a gente fazer, e estar atento de chamar a família, é a escolha de uma atividade física. E aí um papel também do educador físico. Professor, vamos pensar na atividade física, no esporte que se adequa a essa criança. E algo muito importante, ela tem que gostar, gente. Adianta você botar a menina no balé e ela odeia balé. O menino gostar de futebol e ele ser perna de pau, ele odiar futebol. Não adianta, ele vai com raiva, ele não vai fazer. Tem que dar prazer, ele levantar e ir feliz porque ele vai fazer. Imagina fazendo dieta em um esporte que não gosta? Ninguém merece. Então, a Academia Americana de Pediatria, ela pede que a criança faça atividade física moderada, vigorosa, 1 hora por dia, quando ela está em tratamento de dislipidemia. E ela libera 2 horas de tela por dia. Isso inclui computador, videogame, celular, tudo isso. Então, gente, a gente tem que ficar atento para o que está acontecendo com essas crianças. O que a gente vai fazer, então, na dieta delas? O que a gente vai ficar observando aí? Nas crianças acima de 2 anos, as gorduras, elas precisam representar menos de 30% do valor calórico, tá? A gordura saturada, ela tem que ser abaixo de 10% e o colesterol abaixo de 30 miligramas por dia. Uma observação é que os maiores de 1 ano, com fator de risco, eles podem usar os produtos lácteos semidesnatados, tá? Mas muita cautela. Uma das possibilidades também que pode ser feita é substituir a gordura saturada, de origem animal, a manteiga, o bacon, por gordura polissaturada, o óleo de girassol, de milho, ou monossaturada, o azeite de oliva, o azeite de canola. Evitar o consumo de gordura trans, na verdade, se você puder abolir ele da dieta, melhor. Aumentar a ingestão de fibras solúveis da dieta, e aí a gente fala das frutas, dos cereais, dos grãos, ou senão, acaba tendo que ser por medicamentos mesmo. E aí substituir carboidratos simples por complexo. Aquele arroz, a gente botar uma batata doce, um inhame, né? A gente evitar os sucos adoçados, o açúcar propriamente dito, utilizar estanóis e esteróis de plantas, e aí a gente pensa na diminuição da absorção intestinal do colesterol, né, quando a gente utiliza eles. E aí a gente tem as possibilidades também da farmacoterapia. Quando o LDL é maior que 190, ela é uma possibilidade na ausência de fator de risco. Quando o LDL é maior que 160, na presença de fator de risco, quando o LDL é maior que 130 em pacientes com diabetes mellitus, e quando o triglicerídeo é maior que 500 em obesidade grave ou com formas monogênicas de dislipidemia, tá? Então, quando a gente pensa aqui nessas crianças, a gente tem que lembrar dos medicamentos. Mas, mais uma vez, é o fundamental? Não. Mas a gente precisa falar.
Existem 4 linhas de tratamento para essa criança. Uma são as resinas e os sequestrantes dos ácidos biliares, tá? Que eles vão diminuir a concentração plasmática do colesterol das vias biliares. Os fibratos, que vão diminuir a taxa de gordura corporal, vão aumentar o HDL e ele pode diminuir o LDL. Os fitoesteróis, que quando ele é associado à dieta, ele pode diminuir o LDL, mas ele só é indicado para maiores de 6 anos. E os ácidos graxos, o ômega 3, que a gente pode ter ele de peixe, de águas profundas, né? De plantas e de nozes, mas o melhor considerado ainda é o de peixe. Ele é assertivo no tratamento quando a gente quer diminuir o triglicerídeo. Ele reduz realmente, em média, 30% a 40% do triglicerídeo e aumenta a HDL, certo? Eu queria que você olhasse essa tela aqui e você resumisse a sua vida alimentar. E se você pudesse só escolher uma dessas 2 imagens, e você só pode escolher uma, qual é a sua vida alimentar? E se você que é mãe, você que é pai, qual é a vida alimentar do seu filho? Você só tem uma imagem para escolher. 1, 2, 3. Aí a gente vem para o prato perfeito. Ah, quem dera, né? Mas pode sim, a gente pode trabalhar em cima disso. A gente precisa trabalhar a mente para que a gente tenha um alimento bom. O grande problema é que a gente sempre coloca que isso não é bom, isso não é gostoso. Sempre o bom é o fast food e também a comida da casa do outro, né? Então a gente tem que trabalhar a cabeça da gente. Pensando nisso, como a gente pode dividir o nosso prato? Porque, pensem e lembrem, eu gosto de frisar isso. Parece que o tratamento sempre é melhor no hospital do outro, no hospital de ponta de algum lugar, e sempre aqui ou no serviço da gente o problema mora ali, né? Quando a gente vai no serviço de ponta, sabe o que a gente encontra? Explicação, conversa, diálogo. E a gente precisa fazer mais isso. Então, vamos sentar mais e explicar isso aqui para os pacientes da gente. Então, vamos fazer pratinho, vamos dividir pratinho, vamos explicar para eles o que tem que fazer. Pega o pratinho, divide. Metade do prato, verdura, verdura crua, verdura cozida. Um quarto ali do prato, carboidrato, de maneira geral, mas a gente vai tentar os mais integrais. Um quarto de proteína, você pode dividir meio a meio de vegetal e proteína animal. E a gente tem 3 exemplos aqui de pratos saudáveis, tá bom? Acabou a pandemia, meu filho vai voltar para a escola. Vou montar a lancheirinha dele, mas estou sem tempo. Vou voltar a trabalhar também, estou sem tempo, vou montar a lancheira, mas eu venho fazendo tão bonitinho o tratamento dele. Ah, não, mas tá puxado. Vai do jeito que der a lancheira dele, porque não tá dando. Aí ela vai, a mãe, a cuidadora, o pai, monta a lancheira dele. Com o suco de caixinha, um Danone, o biscoito recheado, o pão com carboidrato simples, o queijo amarelo e o embutido. O que eu te fiz? Lembra que a gente conversou tudo isso até agora, para a gente parar bem aqui, depois da pandemia? Não, a gente não vai fazer isso. O que a gente vai trabalhar? A gente vai montar um planejamento, né? Quem monta melhor um planejamento do que eu, lógico, um nutricionista, mas você pode pesquisar também, pode ir atrás. Hoje a internet também fornece muita coisa para a gente, mas com certeza com orientação você vai trabalhar muito melhor. Você consegue montar um cardápio que não te tome muito tempo e você consiga levar um ambiente saudável para o seu filho para a escola também, tá? Então, olha que bonitinho, se a gente conseguisse fazer isso. A gente consegue fazer isso, gente. É força de vontade. Por que ele tem que ter força de vontade de fazer algumas coisas? Você também tem que ter para ajudar ele. Olha que gracinha esses pratos. Gente, pensa bem, a gente está falando de criança. Criança, a gente fala de lúdico, a gente fala de brincadeira, a gente fala de coisa divertida, coisa alegre. Por isso eu estou na melhor especialidade da medicina, que faz a gente levantar da cama todo dia. Então, a gente
Pega um pratinho desse, que aparentemente vai parecer chato, e transforma em algo alegre. Aquela comidinha que vai parecer sem graça, olha que belezinha que fica para essa criança. Lógico, eu sei que nem todo mundo vai conseguir, gente, nem todo mundo é artista, eu não sou. Mas a gente vai fazendo do jeito que dá. Olha que gracinha isso daqui, uma contação de história com a comidinha. Tem alguma coisa sobrenatural de comida aqui, não? Tem alguma coisa sobrenatural aqui? Não, não tem. Tem um artista, isso é fato. Mas não tem nada de sobrenatural. Agora, aqui, já não tem um artista. Aqui eu tenho uma mãe comum. O nome dela é Daniele. Então, tem um lanchinho na escola do meu filho. Vou fazer o que dá. Mas eu não vou mandar um suco de pacote. Eu não vou mandar um biscoito recheado. Eu não vou mandar um bolinho de pacote para lá, né? Então, a maçãzinha... Gente, eu tirei os palitinhos, as pontinhas depois, tá? Porque eu esqueci de tirar a foto depois. Só para não ficar o perigo, mas é palitinho. E a gente faz algo lúdico para eles. As frutinhas, o espetinho de frutinha. Fica tudo bem colorido, tudo bem lúdico para eles. O olho, lembrem, a gente come com os olhos. A gente primeiro come com os olhos. Então, eles já começam a ver aquilo ali de uma outra maneira, a comidinha, quando eles vão ver. Se a gente se encanta, imagina a cabecinha deles quando eles veem aquilo ali, tá bom? E aí a gente vem, já finalizando os slides, para pensar. A obesidade infantil, gente, é pensar que uns quilos a mais hoje são uns anos a menos no futuro. A gente precisa urgentemente pensar na prevenção da dislipidemia. E o principal fator de risco modificável possível de intervenção precoce para doenças cardiovasculares ainda é a gente trabalhar com hábitos saudáveis. Então, vamos trabalhar com hábitos saudáveis, vamos pensar em como a gente está alimentando essas crianças, em como a gente está levando esse mundo, apresentando esse mundo para elas. A gente tem dois caminhos, gente. Agora, então, a gente tem dois caminhos. Ou a gente se entrega para tudo, para pensamentos ruins, para coisas ruins, para uma vida ruim, ou a gente se engaja. E aí a gente, pensando hoje em dislipidemia, a gente pensando numa vida saudável para os nossos filhos, para os nossos sobrinhos, para a gente tem dois caminhos. Para a nossa saúde de maneira geral. Você vai se largar ou você vai se moldar? Você pode até não ficar tão redondinho como essa criança, mas dá oportunidade para ela ficar, tá bom? Obrigada, gente. Muito obrigada, professora. Nós temos aqui algumas perguntinhas, tá bom? Vou ler aqui para a senhora. A Tainá Silva Ribeiro, ela pergunta, professora, por que existe essa diferença de triagem na faixa de 9 a 11 anos em relação a 12 e 18 anos? Não deveria ser universal a partir de 9 anos? Vamos voltar aqui. Deixa eu procurar aqui para colocar, tá? Tá ok. Dá para ver? Dá sim. É a Tainá, né? Isso. Aqui, Tainá, dos 9 a 11 anos, a gente vai iniciar o estirão do crescimento. Então, é nessa fase que a gente precisa estar bem atento também a essa mudança hormonal dessas crianças. Lembrem que é onde essas crianças vão estar num turbilhão de alterações hormonais. Então, aqui a gente vai precisar realmente fazer essa triagem. As meninas possivelmente vão estar entrando já aí na parte da menstruação. Os meninos vão estar começando a ter algumas alterações. Então, essa parte aqui é a parte de extrema mudança hormonal. Dos 12 aos 16, já nem tanto. Mas essa de 9 aos 11 são fases bem críticas.
Não sei se me fiz responder. Certo, professora. O Jarison agora ele pergunta: professora, boa tarde. Quais medicamentos podem desencadear um quadro de dislipidemia? Tá, vamos voltar lá também. Tem vários, tá? Geralmente, pessoas que fazem uso de doença crônica de corticoide, olha aqui, ó, corticoide, o tiazídico, beta-bloqueadores, até os contraceptivos orais hormonais, lógico, não todos, esteroides anabólicos, as ciclosporinas, antirretrovirais, a isotretinoína, aquele pessoal que faz tratamento para acne, né? Então, assim, são tratamentos que a pessoa fica fazendo o perfil lipídico com frequência para não fazer dislipidemia. Ou quando faz dislipidemia, o médico assistente já fica de olho, tipo assim, não, calma que isso aqui é do medicamento. Não é que você tem hipercolesterolemia por conta de problema vascular endógeno. Isso aí a gente consegue resolver tranquilo quando cessar o tratamento. Preocupante para a gente quando é uma doença crônica. Não, eu preciso usar aquele tratamento para o resto da vida. Aí é a hora, não, está tendo alguma alteração já em LDL, vamos pensar em trocar, em substituir esse medicamento por outro, que seja menos agressivo, e aí é a hora que esse acompanhamento dessa triagem desse paciente com doença crônica, e aí é onde a gente vê as doenças de base. Esses medicamentos geralmente são utilizados pelos pacientes que têm alguma doença de base. E aí a gente vai ficar observando pelo perfil de lipídico o acompanhamento desse paciente. Certo. O Rodrigo Zanoni, ele pergunta: doutora, a alimentação da mãe influencia de alguma forma no leite materno, nos níveis de lipídios ruins no lactente em ano? Sim, bastante. Zanoni, tem muito, tá? E essa pergunta é legal, porque, assim, não só na amamentação, não sei se durante a apresentação eu me fiz entender que a hipercolesterolemia também, ela pode acontecer, a aterosclerose, na verdade, ela pode acontecer no recém-nascido. Ele já pode nascer com aterosclerose, por conta de hipercolesterolemia familiar. Então, a gente tem que ter um cuidado muito grande com essa criança, com a alimentação dela futura, sim. Não sei se vocês já viram campanhas do Ministério da Saúde, em que a foto do seio da mãe era um milkshake, era um sanduíche, e aí a criança fica mamando ali no peito da mãe no formato de sanduíche. Tipo para dizer, a gente é o que a gente come, olha o que você está fornecendo para o seu filho, tá? O Eduardo Pereira perguntou: doutora, no manejo das dislipidemias na infância, não há estudos com segurança para o uso de estatinas. A partir de qual idade eu posso lançar mão dessas medicações, caso haja indicação? Pois é de caso a caso. Não tem jeito. A gente vai ter que observar. Assim, menores de 2 anos, é muito complicado mesmo a gente pensar. A gente, sempre menores de 2 anos, vai ser tratamento dietético mesmo e atividade física. No restante, vai ser caso a caso para avaliar. Não tem como. Não tem uma receita de bolo. E também a gente vai avaliar o perfil lipídico para indicar o medicamento. Dentro daqueles ali que a gente falou, aquelas 4 linhas de tratamento, você ainda vai ter que avaliar como são as mudanças para a gente poder observar o que eu vou fazer de alteração no tratamento. Certo. O Leonardo, ele pergunta: professora, você pode comentar sobre a polêmica do frango e seus hormônios para a vida adolescente, principalmente mulheres, por favor? Tá, eu não sei se eu sou tão competente para falar desse assunto, mas realmente ele traz alterações, sim, porque em granja, esses frangos, eles são tratados com hormônios, né? E esses hormônios acabam vindo na dieta para a gente. Então, acaba não sendo uma fonte tão saudável alimentar. Por isso que acaba que quando há o consumo do frango, a opção do frango caipira, ou do frango que você saiba onde ele é criado,
é sempre mais viável, mas eu não sou a pessoa mais competente para falar sobre o assunto. Tá ok, professora, finalizaram as perguntas. Eu agradeço muito em nome de toda a comissão organizadora pela sua disponibilidade em participar do nosso evento. Muito obrigada pela palestra, que foi bastante esclarecedora. Todo mundo aqui elogiou muito, disse seus alunos dizendo que estão com saudades da senhora. Graça, morrendo de saudade. Então a gente só tem a agradecer mesmo, tá? Tá, joia. A aula vai estar gravada? Vai sim. Ela vai ser disponibilizada daqui para o final do dia, lá no YouTube do Lafite.